Muito bem, senhoras e senhores, começando agora mais um episódio aqui no nosso podcast Farmacêutica, onde a gente traz histórias de farmacêuticos e farmacêuticas da vida real que estão se superando, que estão vencendo, que estão se reinventando e eles conseguem trazer não só a leitura, a bagagem deles, não é? De vivência na nossa área farmacêutica, mas principalmente aqueles pontos de virada, aqueles momentos em que a gente precisa abrir portas e janelas para viver o novo, viver o desconhecido. Então, a gente é muito grato a cada um que passa por aqui. E para você que está com a gente, a nossa recomendação é: converse com a gente, mande mensagem. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, é muito especial mesmo. Então, fale com a gente, compartilhe, leve essa mensagem para o nosso mundão farmacêutico, ok? Então, vamos lá, sem delongas. Senhoras e senhores, hoje nós estamos recebendo uma farmacêutica que vem das Minas Gerais, que atua hoje com pacientes que querem parar de fumar. Ela tem um método muito interessante. Eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho, o suficiente para ficar maravilhado com o que ela e com o que a sua sócia está fazendo nesse nosso mundão aqui do nosso Brasil. E Marise Aguiar, obrigado por compartilhar a sua jornada, obrigado por compartilhar não só a jornada, né, farmacêutica, mas, sobretudo, eu imagino que a gente vai ter aqui alguns caminhos tortuosos, um momento que deu certo, mas também um momento que deu errado, o que você fez, o que vocês estão fazendo, né, como que está o trabalho hoje, e comprovando a minha tese, né, de que o farmacêutico ele pode se realizar em diversas áreas. Então, estou muito feliz de te receber aqui. Seja muito bem-vinda ao podcast Farmacêutica. E quero começar com uma pergunta para você, Marísia, que é o seguinte: da onde surgiu essa ideia de fazer farmácia? Seja bem-vinda. Obrigada, Inácio. Para mim é um enorme prazer estar aqui, né? Ainda mais num podcast que fala sobre a nossa profissão, sobre o ato de, de ser farmacêutico, de ajudar as pessoas. Então, ser farmacêutica, essa profissão, foi uma profissão assim que Deus escolheu para mim, na verdade. Então, assim, você vai ver durante o podcast que eu falo muito sobre a fé, porque eu sou uma pessoa, né, que de muita fé. E sempre eu coloquei Deus para poder me direcionar. Então, quando eu era pequena, eu tinha uma amiga de uma tia que tinha um laboratório. E eu ficava doida para ir pro laboratório dela, para poder querer. Eu chegava lá, tirava fio de cabelo, levava piolho que eu catava de alguém num potinho para poder ver no microscópio. E queria ver fezes, queria ver urina. Eu era pequenininha, uns 9 anos, 8 anos. E naquela época, antes disso eu falava que eu queria ser médica, mas dali em diante eu falava assim, não, eu quero ser farmacêutica. O que eu preciso de ser para olhar no microscópio? E aí essa amiga da minha tia falou comigo, precisa de ser farmacêutica bioquímica. Eu falei, é isso que eu quero ser. E aí dali em diante, aquilo ali foi minha história com a farmácia, começou ali. E eu sou de uma geração da farmácia, eu me formei no final de 2008, colei grau em janeiro de 2009, que a gente estava naquela época generalista. Então, eu me formei para farmácia, depois especializei em análises clínicas, que era sempre o meu sonho. Só que antes de fazer o vestibular, eu estudava em Juiz de Fora, eu fui, né, aqui em Manhuaçu, eu sou do interior de Minas, as escolas ainda eram muito iniciantes para poder nos preparar para um vestibular. Então, quando eu estava no segundo ano, no ensino médio, meus pais me mandaram para Juiz de Fora para estudar, e eu queria muito passar na Federal. E aí eu fiz vestibular para farmácia na Federal, e passei em Belo Horizonte. E aí fui morar em Belo Horizonte. Macaqueiro do interior de Minas, foi morar em Juiz de Fora, que é uma cidadezinha grande, pequena. Quando cheguei em Belo Horizonte, detestei morar lá. Achei aquilo lá muito grande, parecia que eu estava assim, abandonada naquele lugar. Fiquei 28 dias só e não deu nem para trancar, lógico, a faculdade, desisti e voltei para minha cidade. Meus pais tinham um comércio aqui, uma loja de roupa boutique na época. E eu vendia até urubu voando, então voltei e fiquei lá, vendendo tudo na loja e ficava lá, tinha meus clientes e fiquei aquele ano aqui. E a minha mãe ficava muito intrigada comigo, ela falava assim, minha filha, eu queria muito te dar aquilo que eu não tive, que é a oportunidade de estudar, e você desperdiçou isso, você desistiu da faculdade. Eu acho que ela achou assim, a minha filha não vai dar em nada, né, vai querer ficar aqui atrás do balcão da loja, e ela gosta, então é isso que ela vai querer.
E ela não queria aquele futuro para mim de comércio. E aí eu falei, mãe, calma, vai dar tudo certo. Tá nas mãos de Deus. Como a minha experiência em Belo Horizonte foi tão ruim, Inácio, eu falava assim, eu não sei se é isso que eu quero para minha vida. Não sei mais se é farmácia. Aquilo ali eu já comecei a colocar em jogo se era aquilo. Início da faculdade, né, os 28 dias que deu para eu ver, sei lá, umas matérias que não tinha nada a ver com o microscópio que eu queria ver, como aprender a olhar no microscópio. E aquilo ali me assustou. E eu falei assim, gente, quem sou eu para saber o que que lá na frente vai me fazer feliz ou vai me ajudar? Vou pedir a Deus. E aí começa esse caso, né, de fé no que diz respeito à minha profissão, a escolha dela. Eu fiz uma intenção de oração, 30 dias diretos de ida à missa, comunhão e oração, para que Deus me mostrasse se era realmente para eu fazer farmácia. E aí eu falava com Deus assim, se for para eu me formar, nunca ficar desempregada, nunca ganhar menos do que o piso, que eu ouvia falar nesse tal de piso farmacêutico, piso salarial, para eu nunca ganhar menos do que o piso, nunca ficar desempregada e que for uma profissão que o Senhor nunca me permita fazer algo de errado, pelo contrário, que eu possa atingir o máximo de pessoas possíveis. Eu fazia essa oração. E aí eu não estudei, passei o ano inteiro trabalhando na loja, não estudei e fiquei sabendo que tinha um vestibular aqui pertinho da minha cidade, 1h30 daqui em Muriaé, também no interior de Minas. Falei, vou fazer esse vestibular lá, seja o que Deus quiser. Me inscrevi, fui pro vestibular e minha mãe que foi me levar, porque ela achava que eu não ia dar em nada. Quando chegou em Muriaé pro vestibular, num janeirão, calor, 42 graus em Muriaé, sem estudar, passei o ano inteiro sem ver nada, sem abrir um livro. Eu desmaiei no meio da prova, porque desidratei, aquele calorão. Na hora do intervalo da prova de manhã e da tarde, eu tive que ir até para o hospital tomar soro e tudo para poder me recuperar e voltar para a parte da tarde. Então, na parte da tarde, eu me deitava e fazia a prova toda deitada assim. E eu falei com a minha mãe, falei, mãe, eu acho que eu já sei a resposta, né? Eu entreguei a Deus e passei mal. Não sei como eu fui nessa prova, tinha muito tempo que eu não estudava e tal. E nem fiz questão de olhar o resultado. Quando passou uma semana, né, resultado de particular, às vezes sai um pouquinho mais rápido, começa meu celular, um monte de gente me mandando mensagem. Falei, gente, o que tá acontecendo? Marisa, você viu o resultado de Muriaé? Eu falei, eu nem vi, nem sei se eu passo naquilo. Você passou em primeiro lugar. Inácio, na hora eu falei, eu, primeiro lugar, sem estudar nada, passando mal, desmaiei no meio da prova, fui socorrida. Falei, caramba, nossa, Deus me deu um tapa na cara. Falou, minha filha, quando eu quero, o impossível acontece. E aí comecei a fazer farmácia em Muriaé. Não foi um período fácil, no início foi muito difícil. Meus pais, assim, passaram por um problema financeiro grande, venderam, assim, carro para poder acabar de me estudar e tal, e eu tinha aquela culpa, sabe? Tentava economizar no que eu podia quando eu estudava lá, mas nada me fazia desistir. Meu pai falou assim, você quer desistir, minha filha? Porque às vezes eu chorava com esse sentimento de culpa, de estar vendo tudo que eles passaram. Eu falei, não vou desistir, porque não fui eu que falei que aquilo era para minha vida. Eu entreguei em oração e Deus me fez passar em primeiro lugar sem condição nenhuma para aquilo. E eu fiquei, e eu fui firme, e durante a faculdade eu me descobri sendo uma ótima aluna. Na escola eu era boa aluna, mas não a melhor aluna. E na minha sala eu era a melhor aluna, e eu assim, ninguém sabia que eu era tímida antes da faculdade. Falei, daqui em diante eu não preciso ser mais tímida, ninguém conhece a Marisa tímida, vou ser Marisa desinibida a partir de agora. Então comecei a ser desinibida, estudiosa demais da conta, estudava e gostava daquilo tudo. Tudo que era trabalho de extensão eu estava no meio, e aí me formei em Muriaé, e como Deus não faz a obra pela metade, colei grau numa sexta, baile no sábado, na segunda-feira eu estava empregada. Foi meu primeiro dia de trabalho. E eu consegui um trabalho aqui na prefeitura da minha cidade, como contratada, no laboratório municipal daqui. Então comecei a trabalhar no laboratório público daqui, com uma demanda enorme, e aquilo ali foi assim, começou a minha vida, né? Na área da farmácia foi aí, foi uma resposta de oração, de um desejo de infância, que depois se perdeu, mas que Deus reencontrou. Foi assim que eu comecei. Marisa, incrível, é tão bom, veja, participar. Senhoras e senhores, eu não tinha a menor ideia disso, eu sabia que tinha Muriaé no meio, eu morei uns 3 anos em Muriaé, você falou que é quente pra caramba mesmo. Gente, é um vale, né? Muriaé é um vale. Então, quando faz calor mesmo, assim, é como se colocasse uma panela, sei lá, na pressão e é uma coisa surreal, assim. E você desmaiou, chegou a desmaiar na prova, veja isso.
Incrível, incrível, incrível. E bom também que eu vou revivendo aqui os tempos de Muriaé. E vem cá, como que você sai da faculdade e já tem um trabalho ali na segunda-feira? Você já estava vendo isso antes? Já estava arquitetando antes? Foi para uma área que lá há anos e anos atrás você já estava imaginando e curtiu, gostou? Como que foi voltar para sua cidade também, depois de um período fora? Então, quando eu iniciei a faculdade, eu já namorava o meu marido, que foi o primeiro amor da minha vida, e aí eu queria formar para vir embora, casar, né? Meu sonho era casar e ter filhos. E para isso eu precisava voltar para ficar pertinho dele. E aí, como eu, durante a faculdade, meu foco era análises clínicas, eu sempre gostei muito, eu fazia estágio. Eu tenho uma tia que tem uma rede de laboratório, chama Lacrim, no interior, lá em Barra Mansa, no estado do Rio, Volta Redonda, Barra Uhum. Mansa, Resende. Todas férias minha, eu vazava pra lá, que eu falei, só o que a faculdade me entrega não vai me fazer uma farmacêutica bioquímica boa. Então vou consumir mais. E aí eu não tinha férias. Na verdade, eu tinha, pra mim aquilo ali era uma diversão. Eu ficava fazendo no laboratório lá, ficava lá no laboratório da minha tia trabalhando nas férias, né, pra poder aprender. E quando eu estava prestes a me formar, o meu pai, né, a gente, como aqui é uma cidade pequena, a gente conhece todo mundo, a gente ficou sabendo que no SUS daqui, na Secretaria de Saúde, estava precisando de bioquímicos, porque tinham muitos farmacêuticos, mas com aptidão por análises clínicas, não. E apesar de eu estar me formando, a gente forma, né, de uma hora para outra forma, a gente vem aquela, nossa, e agora? Parece que eu não sei nada. Mas em análises clínicas eu me garantia, sabe? Porque eu tinha feito muito estágio. Então eu estava muito garantida. Eu cheguei assim a ficar nesse laboratório da minha tia, alguém tirar férias, eu assumi um setor. Então eu falava, não, isso aqui eu me garanto. E aí eu fui, meu pai foi e falou: "Ó, minha filha tá formando agora, mas tá formando agora e vai pegar um laboratório desse para trabalhar?" Eram vários bioquímicos, né? Uns 6 que já tinha, eu seria a sétima. Meu pai falou: "Não", ela falou que dá conta. E aí, como tinha pouca pessoa até hoje, é difícil aqui de arrumar pessoas para laboratório, para análises clínicas aqui. Eu comecei nesse laboratório e foi assim uma grande bênção. Eu assim me realizei ali. E aí eu fui aprofundar, fui fazer especialização na UFMG em análises clínicas para poder ficar melhor naquilo que eu já fazia. Só que eu era contratada, né? Não tinha um concurso nessa época, então eles contratavam e na hora que o concurso viesse a gente saía, quem não passasse. E aí nesse meio tempo eu trabalhando nesse laboratório veio um concurso público e eu passei. Então, eu iniciei nesse laboratório como contratada, depois eu me tomei posse no ano de 2016, se eu não me engano, 2016, isso. Tomei posse e fiquei efetiva nesse mesmo laboratório. E aí, eu amava, porque era assim, na faculdade a gente fazia tudo manual, e lá nesse laboratório era tudo automatizado, aquelas máquinas até hoje, o melhor laboratório da região é lá, é esse. Então, aquelas máquinas super potentes e tal. E eu depois tive a grata satisfação de ser coordenadora desse laboratório e fazer toda essa alteração do pátio industrial dele. Então, assim, toda a parte de máquinas dele, eu fui muito ousada, fui lá no Pardini e queria que ele fosse igual o Pardini. E ele é, hoje em dia, igual o Pardini, as mesmas máquinas que tem o Pardini em BH. E aí, na época, muitas pessoas falaram, eu falei assim, gente, é SUS, então, assim, o dinheiro que vem, que arrecada, é para a população, para devolver, a gente não tem que ter lucro, não, se empatar, tá ótimo. Então, eu fiz uma revolução nesse laboratório daqui de Manhuaçu, que eu fui coordenadora, na época, por conta de parte de informática, você coletava um exame hoje, quando eu entrei lá, e você só pegava o seu resultado depois de 30 dias. E aquilo ali eu falei, gente, ó, acabou, que tiver que morrer, ele morre. Falei, não, isso é inadmissível. Quando eu saí de lá, eu saí, você coletando de manhã e de tarde, o exame já estava no Uau. sua rede social, no seu e-mail lá, no sistema lá de informação. Então foi assim, um legado muito importante esse laboratório. Lá eu descobri que eu era boa de gerir pessoas, que eu conseguia trazer equipe para mim. Então, assim, era um laboratório com um pouquinho de rixas de equipe, e foi lá que eu descobri que eu tinha essa habilidade que eu não sabia, de gerir pessoas, de conseguir conduzir, né, as confusões que tinham lá. E aí, desse laboratório, eu fiz um trabalho tão bom que eles me perseguiram aqui, mesmo sendo efetiva na política. E queriam fechar esse laboratório para terceirizar ele. E eu não permiti, fui no Ministério Público, falei, não, é o melhor laboratório da cidade, não vou permitir que feche. Inácio, eu era tão ousada que olha o que eu cheguei a fazer nesse laboratório. Eu falava com os médicos assim,
ninguém tem como indicar uma coisa que não conhece. Então, eu queria conhecer, chamar todos vocês para vir fazer um tour nesse laboratório que vocês não conhecem, por isso que vocês não indicam. Então, eu cheguei numa época aqui em Manhuaçu que os médicos particulares só aceitavam exame do SUS. Porque esse laboratório, eles foram lá dentro, eles viram a competência, é o maior laboratório em número de bioquímicos hoje em dia, os bioquímicos muito fodas lá. E aí eles começaram a exigir, não, eu só aceito esse exame que é suspeita de leucemia lá do SUS. Falei, uau! Então, assim, eu atingi, sabe, isso que era meu sonho de trabalhar em análises clínicas. E aí, daí, quando eles me perseguiram, eles me levaram para um setor que eu nem sabia que farmacêutico trabalhava, que é na área de HIV, numa UDM, Unidade Dispensadora de Medicamentos, que trabalha com HIV, pacientes que vivem com HIV. E dali eu fui para uma outra farmácia com componente especializado, montar processo, né, dos medicamentos de alto custo, e depois cheguei no meu ápice, que foi coordenar toda a assistência farmacêutica do município, que foi de 2020 a 2024. E nesse ato de coordenar toda essa assistência farmacêutica, foi quando eu me peguei entendendo que eu nunca imaginei estar ali, porque eu achava que eu não ia dar conta nunca de gerir um município de 110 mil habitantes, comprar todos os captoprios, todos os clonazepams de um município como esse, que tinham poucos farmacêuticos, então a gente melhorou a equipe, aumentou, sei lá, foi de uns 10 para 30 farmacêuticos. Então a gente conseguiu essa ajuda da secretaria para poder melhorar esse serviço. E aí, não bastasse o medicamento, eles me deram material médico hospitalar, que é nosso também. E aí eu comecei a fazer toda essa gestão. Então, todo algodão que comprava assim, em Manhuaçu, licitava e tudo, era tudo comigo que passava. E aí, quando eu estava no meio disso, foi um serviço, assim, um desafio enorme, que eu, graças a Deus, consegui, assim, me desembolar muito bem e amava o que eu fazia. Tanto é que quando eu saí, eu defendia tanto a minha equipe, eles me deram esse anel que fica aqui comigo, não sei se dá pra ver, ó, forte e corajosa. A minha Que equipe, legal, que legal, que legal. porque eu lutava com unhas e dentes para aumentar a equipe, para poder fazer tudo que fosse. Só que no meio disso tudo, eu comecei a perguntar para pro mesmo Jesus que me ajudou lá atrás a entender que era farmácia para mim. Eu falava assim, será que é aqui que o Senhor me quer, ajudando o máximo de pessoas? E comecei numa oração, numa determinada época que a gente entra em oração, na quaresma, numa intenção de oração, eu falava, escrevia assim na minha lista de pedidos, eu quero um renovo profissional. E aí, nesse renovo profissional, inicia-se a minha fase de ajudar pacientes a parar de fumar. Então, assim, tô te contando só para você entender que teve uma grande bagagem de SUS, né, em laboratório, em HIV, componente especializado, depois uma coordenação geral. E nessa coordenação eu acho até que eu me adaptei bem, porque eu já tinha passado por várias pontas. Então a gente consegue coordenar muito bem quando a gente já esteve do lado de cá, né? E eu tinha uma equipe fenomenal, até hoje é. E eu efetiva. E aí, quando foi no iniciozinho quando foi em 2023, foi quando eu pedi esse renovo profissional e que começa essa nova fase Essa nova da fase. Marisa farmacêutica. Que legal. E Marisa, aproveitando essa bagagem sua, assim, você citou um ponto que é equipe, pessoas, ter um bom trânsito com as pessoas e, claro, com responsabilidade, mover elas para uma direção. Inclusive a gente junto, né? E Sim. você falou que descobriu isso, era algo que você não tinha muita, talvez, parâmetro ou noção, né? Do quanto que você poderia se sair bem com isso. Agora, quem está escutando a gente, e às vezes trabalha, porque é provável, né, que a gente trabalhe em equipe. Tem farmacêuticos que trabalham sozinhos, mas na maioria das vezes a gente trabalha em grupos, em equipes, às vezes multidisciplinares, às vezes não, enfim, mas sempre com pessoas. E o que você poderia dizer, assim, o que pode contribuir para quem está ouvindo a gente, que para você fez bem ou deu certo? Inácio, eu já até respondi essa pergunta uma vez, me perguntaram isso, como que eu conseguia ter equipe muito comigo. Entrou uma secretária de saúde nova e com ela um gestor, e ele falou assim, sua equipe é muito junta de você, o que você faz? Você tem que ensinar para os outros coordenadores como que a assistência farmacêutica funciona. E aí eu parei para observar, falei, caramba, eu nem sei o que eu faço, o que eu faço que dá certo? E aí eu entendi que o principal que eu fazia e que dava muito certo, que dá até hoje, era não ter essa divisão.
eu sou chefe, esse é meu subordinado. Não existia isso. Eu sabia que, hierarquicamente falando, eu era coordenadora deles, eles eram servidores, né, lotados no meu setor, mas se chegasse uma carreta de soro na época da dengue e precisasse de gente para descarregar, eu era uma que descarregava. Eu tenho vídeos descarregando junto com os. Eu falava que eu era farmachangueira. Então eu me colocava na mesma, não desmerecendo eles, mas eu me colocava juntamente a eles para poder fazer tudo o que eles faziam. E quando eu chegava para coordenar algum setor, como eu cheguei na assistência, a primeira coisa que eu fiz foi chegar para o funcionário mais antigo e falar com ele: me ensina a trabalhar, me ensina o que você faz. Quero saber tudo o que você sabe fazer. E aí, como assim? Com uma pessoa que vai chegar para ser minha chefe, quer aprender comigo? E ele até hoje em dia é um querido, esse funcionário. Tudo que eu faço hoje em dia no Parar de Fumar, ele divulga, ele fica repostando meus rios de tanta gratidão que ele tem por mim e eu por ele. E ele me ensinou o trabalho dele, da forma dele. E aí, quando eu vi as coisas, eu aprendendo com ele o trabalho, a cada setor que eu ia, né, que eu comecei a coordenar, eu chegava bem de mansinha em quem trabalhava mais tempo, falava assim: me ensina como que você faz, mas por que que você faz isso assim? E aprendia, deixava eles me ensinarem do jeito deles. E ganhava a confiança deles, porque eu ia obedecendo eles, trabalhando para eles, durante aquele primeiro momento. E aí, depois que eu já tinha consumido bastante como que funcionava, qual que era, né, como que eles geriam aquele trabalho, eu parava, colocava minhas ideias no lugar e falava assim: isso aqui para funcionar precisa de funcionar assim, assim, assado. Só que eu não chegava com aquilo tudo em reunião, gente, a partir de hoje vai funcionar assim. Eu chamava um por um e falava assim: olha, isso que você faz assim é legal demais. Eu sempre elogiava no início. Então, esse eu acho que é outro ponto. Elogiar primeiro, para depois, né, pedir algo, ou se não, né, sugerir que algo seja feito. E aí eu falava assim: mas eu fiquei pensando que se a gente fizesse dessa, se a gente organizasse dessa outra forma, será que dá certo? Ah, Marisa, mas nunca foi assim. Falei: vamos combinar? Vamos tentar? Se em um mês não funcionar, eu te ajudo a voltar tudo para o lugar de antes. Eu mudo tudo de lugar para você. Ok. Quando começava a funcionar do jeito que eu previa que ia dar melhor, e eu tirava isso muitas vezes, não era nem de conhecimento que eu vi em outro lugar, porque muita coisa a gente não aprende na faculdade, a gente aprende na vida, né? Acho que até da loja do meu pai, muitas coisas eu tirava, sabe? Da forma que ele me ensinou a trabalhar lá. E aí, 2, 3 dias fazendo daquela forma, caramba, a Marisa agilizou demais o trabalho. Falei: uau, então muito bem. Aí eu já começava a ganhar a credibilidade deles, né? Devagarzinho, comendo pela beirada. E aí tudo, Inácio, não tem uma coisa que eu quis implantar, por exemplo, na assistência, que a minha equipe virou as costas. Porque tudo que eu falava assim: pessoal, vamos fazer isso? Eu não falava: vocês vão fazer. Vamos fazer? A gente vai implantar isso aí hoje, eu tô descendo para aí, vou implantar junto com você. E aí a gente faz um piloto aí, se funcionar, a gente passa para as outras unidades. Pode ser? Pode ser. E eu ia para lá, arregaçava a manga e atendia junto, e limpava junto, e organizava junto, e descarregava caminhão junto. E eu acho que quando a equipe percebe que você não tá aqui e eles não aqui, a gente tá aqui, um se ajudando, as mãos estão juntas, só por uma questão assim de luta, eu lutava por eles, a gente ganha a equipe, sabe? O que eu mais vi eram colegas querendo ter a equipe junto, né, das regionais. Foi lá numa palestra lá que eles me fizeram essa pergunta: o que eu fazia para Manhuaçu todo mundo estar comigo? E aí eu falei assim: o que eu mais vejo é o quê? Vocês querem equipe, mas vocês querem só mandar, faz isso, faz aquilo. E se o funcionário faltar, vocês sabem fazer o dele? Eu sabia. Qualquer funcionário que faltasse meu, eu sabia fazer. Porque eu fui humilde, eu creio que a humildade fez isso, né? De chegar: você me ensina a trabalhar? E aí não existia ninguém que estava errado. Até para poder chamar a atenção, eu tinha um tato grande, sabe? Eu nunca gostei de desfazer de ninguém. Eu queria entender qual que era a dificuldade que a pessoa estava. Acho Incrível, que é isso. incrível. E você recebeu nesse, vamos chamar assim, né? Nesse ciclo, duas mensagens, né? Forte e coragem, né? Força e coragem, forte e Forte e corajosa. corajosa. Um pouquinho antes, você conta pra gente que existia uma certa timidez aí. Inclusive que você se renovou, se reinventou e se deu uma nova chance, né? Pô, tô mudando de cidade, tô mudando de ambiente e a nova versão é aprimorada, né? É a mesma Marisa, certamente valores e princípios, papai e mamãe colocou aí, tá intacto, mas em algum momento você vai percebendo e vai fazendo isso. O que eu queria saber é forte e corajosa. Eu super concordo com o Anel, não tenho um pingo de dúvida disso. Agora eu queria saber da Marísia, como que você se enxergava
você pequena, você na juventude, você ali nos 20 anos, sabe? Aquela coisa de, pô, indo para a faculdade, enfim. Você se via assim também forte? Você se via corajosa? Você imaginou que você ia enfrentar o que você enfrentou até aqui? Eu não imaginava que eu era forte e corajosa, pelo contrário, sabe quando a gente, assim, tem uma baixa, não é nem autoestima de questão física, mas de você, assim, às vezes eu era uma aluna boa na escola, mas sabe quando eu era, assim, na minha impressão, eu era, assim, nem fedia nem cheirava, aquela que não faz diferença. E aí, quando eu acho que eu entro na faculdade, que eu com essa decisão de deixar de ser tímida, antes da faculdade eu tinha assim, eu era boa para atender os clientes na loja do meu pai, mas se você me colocasse num grupo para eu falar, eu tremia e suava frio e errava o que ia falar. Às vezes meu pai me levava muito num grupo de oração, a gente ia passando uma rosa para poder ir rezando as Ave Marias. Eu errava a Ave Maria, que era o que eu mais sabia fazer. E aí eu falei, gente, eu não quero mais ser essa pessoa que fica com esse coração assim acelerado. Se daqui em diante eu parar de ser aquela, eu comecei assim, profetizar que eu era desinibida. Falei, não, não tem vergonha de apresentar em público, não. Ah, não tinha? No fundo eu tava trancando. Tinha sim, mas eu acho que essas palavras de ir profetizando para minha vida, não, eu não tenho mais esse medo. Eu sou alguém, aí o fato de ter passado no vestibular sem estudar. Falei, caramba, eu não sou tão ruim assim quanto eu imaginei que eu era, sabe? Essa nem fede nem cheira. Falei, ó, eu cheiro. Então, existe aqui sim alguma inteligência. E aí eu comecei, sabe, a acreditar mais em mim. Quando eu comecei a acreditar mais em mim, essas habilidades que já estavam todas plantadas lá dentro de mim foram aflorando, sabe? Eu ia vendo assim a forma como meus pais conduziam a loja, os funcionários, o que que eu concordava, o que que eu não concordava, e fui me fazendo, sabe? Foi construindo essa Marísia profissional, que depois, né, deu nisso aí tudo de hoje em dia. Incrível. E Marisa, a gente estava conversando no mês passado aqui em São Paulo, no Impacto, né? E eu me recordo que você falava com um tremendo entusiasmo do seu trabalho e do método, e eu fiquei encantado ali com o percentual de pessoas que o método que você tem consegue gerar para os pacientes e tal. E eu não sei se eu falei ou se eu pensei, mas na minha cabeça era alguma coisa assim, sim, o trabalho, né, seu e da sua sócia, da Cíntia, hoje está no Brasil, mas é um trabalho que não tem fronteiras geográficas, né? É um trabalho que a linguagem não é o português ou o japonês ou norueguês, o inglês que seja, uma outra linguagem. Não sei se eu verbalizei isso. O fato é que, te escutando hoje, você falou assim, puxa, eu passei 28 dias em Belo Horizonte, na capital do seu estado, e aqueles, sei lá, 4 semanas não deram certo, né? Mas como que você olha hoje, assim, pro globo? Como que você olha hoje para uma cidade como São Paulo e você dominar São Paulo, dominar Brasília, enfim. E sim, acho que em termos de CEP, você talvez esteja em Manhuaçu, mas na sua Isso. mente que eu queria saber, entendeu? Onde hoje a sua cabeça olha para os lugares e para as cidades e para o planeta, não é? Nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas você foi me perguntando aqui e já foi me vindo assim automaticamente que eu vou te responder agora. Eu hoje em dia não tenho assim. Não tem nada. Você falar assim agora pra mim, falar assim, Marísia, tem como você dar um pulinho aqui em São Paulo segunda-feira vai ter esse evento aqui? Eu vou na hora, eu pego meu carro e vou. Hoje em dia não tem mais aquela Marísia macaqueira do interior de Minas que tem limitação, sabe? Hoje em dia eu não tenho muito limite pra isso, até porque com o Mindflow, quando eu atendi meu primeiro paciente dos Estados Unidos, falei, caramba, olha onde isso pode chegar. Então, hoje eu já me vejo, né, eu, Cíntia, o método, ajudando pacientes, assim, do mundo inteiro a parar de fumar, sabe, Inácio? Assim, sem fronteiras mesmo. Hoje em dia eu não me vejo, eu tô geograficamente posicionada em Manhuaçu, mas hoje eu até fico querendo morar numa cidade mais, que tenha adequada, assim, um aeroporto, pelo menos, que para onde eu vou eu tenho que viajar umas 4 a 5 horas para pegar um voo, sabe? Então, hoje eu já fico falando com meu marido, eu falei, amor, não fica muito agarrada aqui não, qualquer hora dessa a gente já vai mudar para Vitória, para algum lugar mais perto aqui,
que tenha condição de eu estar mais livre para isso. Então, hoje, aquela Marísia que tinha toda essa limitação, que não conseguiu morar em Belo Horizonte, hoje já se vê morando até em Belo Horizonte. Você acredita nisso? Eu já estou imaginando uns comentários assim: olha, foi mal impressão, BH é uma das melhores cidades do planeta. Que isso, a gente precisa Eu ter teu filho adoro esses BH. 28 dias, entendeu? Né? Eu adoro, vou para lá amanhã. Minha filha vai fazer vestibular lá e eu vou até levar ela para lá amanhã. Eu gosto de BH, gosto de passear, gosto de trabalhar em BH e gosto das facilidades, né? Que hoje em dia eu já consegui enxergar que a cidade grande não é só aquele mundo de gente. Que se você morar num bairro adequado, você consegue ter amigos. Eu gosto muito de estar rodeada. Então, na época em Belo Horizonte, o que mais me assustou foi que parecia que eu estava sozinha no meio do mundo, sabe? E agora essa interligação, né, através, sei lá, da internet, da tecnologia, a gente não tá sozinho em nenhum lugar. Legal, legal. E Marisa, conta pra gente, essa fase 23 para cá, como que entra esse método na sua história? Como que é esse trabalho? Enfim, tem perfil de paciente? Como que você descobriu isso para você também fazer? Traz a gente um pouco para o seu momento presente. Pois então, em 2023, quando eu tava nessa quaresma, chama Quaresma de São Miguel, quem é católico vai saber aí, é no mês mais ou menos de agosto, setembro que inicia, são 40 dias e a gente coloca uma intenção. E aí na minha listinha de intenção, um dos pedidos era um renovo profissional. E eu falava assim com Jesus, eu falava assim, eu já cheguei no ápice aqui onde eu tô, só se eu for prefeita ou secretária de saúde, mas isso eu quero ser quando eu for mais, tipo que aposentada, mais vidinha tranquila, aí eu vou contribuir com a cidade. Mas agora não, eu tô com gás, eu quero algo, eu quero mais. E aí eu fui no congresso do Conselho de Farmácia do CRFMG, lá em BH, sempre eu ia nos congressos e quando eu era coordenadora, eu levava van com toda a minha equipe junta, porque, né, igual no Impacto ano que vem, já vai uma van com todo mundo junto, e eu queria que eles vivessem aquilo ali. E lá nesse congresso, a Cíntia, que formou comigo, a minha sócia hoje em dia, a gente já era amiga de faculdade, a gente nunca perdeu contato, porque a gente era... Mandar um beijo para ela, né? Se ela estiver escutando a gente, né? Um beijo Ela vai ouvir a gente, com carinhoso. certeza que ela vai ouvir. Ela vai ouvir a gente. E a Cintia ia fazer uma palestra sobre tabagismo, né? Sobre ajudar pacientes a parar de fumar no congresso. E eu vou te confessar que eu fui na palestra para prestigiar ela, não o tema. Porque eu tava assim, como coordenadora aqui na minha cidade, minha equipe toda lá. Falei, mas vou prestigiar a amiga, né? E aí me inscrevi para a palestra dela, aquela fila lotada. Eu falei, uau, minha amiga é muito demais, porque, nossa, essa fila lá atrás, a palestra mais disputada ali do evento. E sentei lá para assistir a palestra dela e eu ficava querendo tirar foto dela, como se ela fosse assim, nossa, minha amiga virou uma artista, eu tô aqui de tiete dela. E aí, enquanto ela começou a falar, ajudar pacientes a parar de fumar, transformar a vida deles. E aí eu falei, caramba, nossa, legal isso que ela faz. Eu já sabia que ela fazia, mas não daquela forma que ela apresentou lá, sabe? Com um método específico e tal. Falei, caramba, legal. E assim, achei legal, mas nunca me imaginei fazendo. Na hora eu até falei assim, olha, de repente seja algo que eu possa aprender. Eu gosto de estudar e eu gostaria de aprender. E aí ela fez um sinal para mim enquanto ela palestrava, que queria conversar comigo depois. E aí fez um sinal. Falei, então tá, fomos almoçar juntas. Quando a gente foi almoçar, ela falou comigo, amiga, eu confio muito em você. E eu já levei, né, assim, já tive algumas decepções com parcerias que eu tive, e com você eu tenho certeza que esse medo eu não tenho. Vou te explicar. Fui convidada para trabalhar no Ministério da Saúde agora, então já vou talvez me mudar para Brasília mês que vem. E eu não tenho quem aplique o método que eu quero parar de fumar. Porque todas as pessoas que eu já treinei, né, foram seguir algum outro caminho adverso ou não levar aquilo tão a sério conforme eu gostaria. Então eu preciso de alguém comprometido como você, dedicada e tal, para poder fazer. Em você eu confio, te passar todo o meu método. Falei, uai, amiga, a gente pode fazer o seguinte, eu assisto uma consulta, como que funciona isso? Ela, não, desde a pandemia eu tô atendendo online. Então, você entra de câmera fechada, amanhã eu tenho uma paciente tal horário para atender, e aí era o dia que o congresso acabava e eu voltava para casa, para Manhuaçu. E aí você entra de câmera fechada e assim que acabar a consulta, você não sai, deixa a paciente sair e você me fala o que que você achou. Vê o que que você acha. Se você for assim, ah, não, isso dá para mim,
E nesse momento eu não lembrei daquela intenção de renovo profissional, não lembrei ainda não. Participei da consulta com ela, Inácio. Na hora que ela entrou, aí era tipo que um segundo atendimento da paciente, a paciente ainda fumava, e o jeito dela abordar a paciente, aí ela foi e aplicou uma técnica com a paciente, que durante a semana ela ia aplicar aquilo que a paciente ensinou, e a gente ia ver como ficava durante a semana na próxima. Inácio, eu fui ficando assim, eu aqui no celular, e aí eu ficava assim com o celular bem perto de mim, e aí meu marido falava assim, nossa, meu seu olho tá até brilhando. Eu falei assim, nossa, isso aqui é muito legal. Eu falei assim, isso aqui tá igual novela, a gente já fica querendo ver o próximo capítulo, eu tô doida pra chegar quarta-feira que vem. E o meu marido falou, uai. Aí eu fui, comentei com ele que ela tinha me chamado, assim que ela fechou a consulta da paciente, eu falei, Cíntia, eu quero isso pra mim. Meu olho aqui brilhou, se não é só questão financeira, sabe? Mas é uma questão de propósito. Pensa, você vai fazer essa paciente que não tem dinheiro para comprar comida, parar de fumar, e aí ela vai conseguir alcançar tantos objetivos que ela falou hoje nessa consulta e tal. Eu tô assim maravilhada. E aí eu continuei acompanhando essa paciente com ela de câmera fechada, e a paciente parou de fumar, Inácio, assim, depois de mais umas 2 semanas, ela parou de fumar. Depois, com o dinheiro que ela gastava com cigarro, ela começou a comprar. O sonho dela era decorar a casa dela. Ela era muito simples, essa paciente. Então, ela mandou foto pra gente, pra Cíntia. A Cíntia me mostrava. No vídeo, ela filmava a casa. Com um monte de plantinha bonita na casa dela, a casa dela se transformando. O rosto dela clareando, o dente ficando bonito. Falei, Cíntia, que transformação, eu quero isso. E aí começou essa jornada da Cíntia me treinar. E até então eu trabalhava no SUS e aprendi à noite com a Cíntia. Então, eu acompanhava os pacientes que dava à noite, de câmera fechada, e atendia no SUS. Até que eu comecei a atender os pacientes da Federal da Paraíba, da UFPB. A Cíntia, a gente é afiliada lá, à farmácia escola, lá da Federal da Paraíba. E como são atendimentos sociais, dá para poder ter esse momento de estudo e aplicação do que estava aprendendo. E aí eu comecei a atender esses pacientes lá, junto com a Cíntia. A Cíntia atendia e eu, dava já meus pitaquinhos lá naquilo que eu havia aprendido. Até que um dia a Cíntia passou mal. Ela tem um problema lá de coluna e aí ficou a coluna travada, foi internada e era dia de consulta. E eu falei, e agora? Falei, Cíntia, e aí? Ela falou assim, se vira. Você já tem condição de se virar sozinha nos 30 e qualquer dúvida vai me falando que eu consigo te responder por mensagem. Ela, assim, fazendo ressonância e lá, e depois pedindo para eu poder mandar mensagem. E aí, eu e uma outra colega farmacêutica, Nayana, começamos a atender esses pacientes sozinhos, Cíntia internada. E a paciente começou a parar de fumar e parou de fumar comigo, sem Cíntia. Ela, hoje em dia, essa paciente específica, Beatriz, ela também vai nos assistir, eu tenho certeza, ela é farmacêutica incrível. E ela, hoje em dia, é nossa aluna de uma formação que a gente dá. A Bia, que parou de fumar comigo, foi minha primeira paciente que parou de fumar comigo, dia 28 de março. Bia parou de fumar comigo e hoje em dia aprende o método também. E aí eu comecei a aprender o método, nesse momento atendendo só os pacientes da Federal da Paraíba, e aqui na minha cidade ninguém sabia que eu fazia isso. Mas ninguém faz aqui também isso. E aí, quando foi meu aniversário de 2024, do ano passado, em maio, eu fui para viajar para como chama? Um hotel fazenda aqui próximo, e um amigo meu muito visionário virou lá na chácara para mim e falou assim, pois é, você já está atendendo esses pacientes tanto do Brasil inteiro, já tem tantos cases de sucesso do método que a Cíntia desenvolveu, por que você não atende Manhuaçu? Falei, nossa, como que eu vou gerenciar isso com o SUS? Ele falou assim, Marisa, é começando que a coisa vai. Eu falei, pois é, então eu preciso começar. Ele precisa, marca aí agora uma foto profissional. Começa, vai, agora contrata alguém para te filmar na rede social. Você precisa começar a movimentar e falar que você faz isso. Inácio, naquele dia lá do meu aniversário, aquela viagem de final de semana com amigos para comemorar aniversário, eu já marquei tudo. E aí comecei a ser agora, aqui na minha cidade, quem me conhece agora como Marísia, que ajuda a parar de fumar. Então comecei essa lida, fiz um primeiro vídeo no Instagram, essa empresa me filmando, eu contando a Cíntia falando sobre mim, meu marido falando sobre mim, e depois eu me apresentando já como farmacêutica que ajudava pacientes a parar de fumar. E aí começou a explodir. E aí explodiu de tal forma que eu só ia atender online, eu não tinha lugar para atender. Eu tenho um escritório aqui na minha casa, que eu tô aqui agora, e eu falei, eu atendo daqui meus pacientes, né? Jalequinha aqui atrás. E aí eu falei, caramba, aí começaram a ter procura, algumas pessoas mais idosas, mas você atende presencial? E eu falei,
Atendo, atendo, vou te mandar o endereço. E aí eu falava, Jesus, providencia um lugar para atender, porque agora eu vou ter que atender presencial. Você me arrumou isso aí, agora você me ajuda no final. E a minha dupla de academia é médica, minha dupla que faz personal comigo, ela falou assim: você pode atender no meu consultório dia de tal e tal, eu atendo no SUS, tá vazia aquela sala. Então, Uau. é lá que eu vou atender. E aí, quanto isso vai me custar? Nada. Não, Marisa, eu não vou te cobrar nada. O consultório tá lá parado. Olha isso, Inácio. Vê se não é Deus Uhum. fazendo tudo isso comigo. E aí eu comecei a atender nesse consultório na época, né? Hoje em dia, né? Hoje eu sou integro a equipe desse consultório, já tenho a minha sala e hoje em dia eu faço toda a gestão de material médico, medicamento desse consultório, como assim, gratidão por aquilo, sabe? Por aquela primeira Uhum. porta aberta no passado. Claro. E atendo os meus pacientes lá, vem paciente da região inteira, paciente que viaja 1 hora, 2 horas para poder ser atendido por mim presencialmente, Uhum. apesar de eu atender online. E é um método assim que à medida que eu fui é, atendendo os pacientes, eu fui também acreditando nele, porque eu acreditava, mas a impressão que eu tinha era que com a Cintia ele funcionava muito bem. E aí voltou aquela queixa minha: será que eu dou conta? Será? Será? Eu não sei se eu sou, se eu dou conta de tudo isso. E aí os pacientes começaram a parar de fumar comigo, eu cada vez assim discutindo menos com Cíntia para dar conta de seguir. E ela me dando o apoio todo na retaguarda até hoje, a gente discute caso semanal, a gente tem um horário específico para isso, mas eu comecei assim o primeiro paciente que parou de fumar comigo presencialmente, eu chorava tanto, eu falava assim, gente, olha a transformação na vida dessa pessoa. A família, os filhos, assim, se inspirando naquela avó os netos se inspirando naquela avó que era o pedido deles para ela parar de fumar, todo mundo emocionado, eu emocionava mais do que eles. E assim, a cada paciente até hoje que para de fumar comigo, principalmente os presenciais, eu me renovo, eu me reabasteço com aquela opção de que assim, hoje vale a pena eu eu saí do SUS agora, saí em setembro, para dedicar somente a ajudar pacientes a parar de fumar, porque as agendas já não estavam batendo. Eu ficava lá no SUS e o tempo inteiro o paciente mandando mensagem, eu tendo que acolher, né, as demandas deles. Falei, não, agora já não cabe as duas coisas mais, agora eu vou seguir para cá. Que maravilha, Marise ali. Gente, quantos insights, né? Essa que é a verdade, assim, sabe? De entre, ok, tive contato com uma técnica, mas eu poderia não fazer nada com isso e você faz. Tive contato com um incentivo de, ó, tira sua foto, registra o que você está fazendo. Você poderia não ter feito nada, meu. Você já foi lá e já arquitetou, enfim, uma série de insights. Obrigado demais por esses insights, viu, Marisa? E quem estiver assistindo a gente, eu peço que compartilhe, inclusive não só agora com a nossa comunidade farmacêutica, né? Pode compartilhar que todo mundo está querendo parar de fumar, que precisa conhecer a Marísia, o trabalho dela, então valeu demais. E olha, quero te fazer duas últimas perguntas, ok? A primeira delas é: o que que você considera ou imagina, enfim, o que que vem na sua cabeça quando a gente fala em maior dificuldade que, profissionalmente falando, que você já teve até aqui, Marise? Acho que a maior dificuldade que eu já tive até aqui é querer mudar o mundo e os gestores que eu estava, né, é, trabalhando para eles não acreditavam naquilo. Eu ter que defender que eu queria fazer o melhor e ter que ficar nessa luta de querer fazer o melhor, sempre querer o melhor e não poder. Tem hora, sabe, de não poder por questões burocráticas, políticas. Isso para mim foi uma das minhas maiores dificuldades. Foi essa primeira de eh, não conseguir fazer tudo que eu queria porque alguém me podava, sabe? Era para eu ter feito ainda mais. Então isso era uma coisa que me deixava assim chateada ao extremo, sabe? De poder ir além e alguém querendo me cortar, sabe? Por questões políticas, partidárias que eu não concordava, sabe? Não concordava. E uma outra coisa que talvez seja só uma de momento, eu acredito que você tem várias. Então, talvez uma forma de você responder, só uma sugestão,
contando a primeira que vier à mente. Certamente é aquele tipo de resposta que depois você vai olhar e vai falar, mas faltou isso, faltou isso e faltou isso. Eu imagino, tá bom? Que é o seguinte, a maior vitória até aqui, profissionalmente falando. É de trazer mais saúde para os pacientes que eu ajudo a parar de fumar. Sem sombra de dúvidas, eu acho que eu nunca, quando eu era da assistência farmacêutica, eu conseguia mudar, né, a vida de um município, né, participar de uma relação municipal de medicamentos, colocar muitos medicamentos que ia ajudar muitas pessoas, mas diretamente farmacêutico-paciente, transformar a vida deles através de vencer uma dependência, né, química, é algo que eu nunca tinha experimentado, sabe, Inácio? Teve uma paciente em especial, que foi a paciente que eu tive mais dificuldade de ajudar ela, que foi ela que me veio aqui para poder responder essa pergunta. Ela é do Paraná, de Tramandaí. E lá do sul do Brasil, não sei se é Paraná, Rio Grande do Sul, Tramandaí que ela é. Ela permite o uso da imagem e do nome dela, o nome dela é Elizabeth. Ela foi uma paciente que o método Mindflow, geralmente com 10 consultas, um paciente para de fumar lá pela quinta, sexta consulta. Então, se precisa de usar medicamento, a gente usa no finalzinho, mas principalmente no início a gente trabalha o autocontrole, a pessoa entendeu o cigarro entra no lugar de quê. E essa paciente passaram 8 meses. Ela ficou 8 meses comigo. E eu com a Cíntia, escondidinho dela, eu falava, Cíntia, eu não sei se eu vou conseguir ajudar a Elizabeth, eu já usei tudo que tinha com ela. E a Elizabeth não desiste, mas também não para de fumar. E eu não desistia dela, alguma coisa me fazia não desistir dela. Eu tenho até um depoimento dela incrível, tá? Até tem no meu Instagram, no do método também. Ela ela falando assim que ela chegava querendo desistir, mas eu falava assim: "Tá tudo bem você não ter conseguido essa semana fazer isso que a gente propôs. Tá tudo bem". Eu acreditava nela e ela não queria usar medicamento, ela não queria. Então, assim, com ela foi muito difícil. Quando eu ajudei essa paciente depois de 8 meses a parar de fumar, eu chorava tanto no dia D dela online que a minha filha saiu do quarto e falou: "Minha mãe tá passando mal, o que que tá acontecendo nesse escritório?". E essa mesma paciente, Inácio, assim que eu ajudei ela a parar de fumar, passaram-se 2 meses ou 3, ela descobriu um câncer, sabe, muito grave. Ela tá em tratamento ainda de câncer, e ela me manda mensagens, assim, e eu falei com ela que esse ano de 2026 eu vou lá na cidade dela pra gente se conhecer pessoalmente, que a gente criou um vínculo muito grande, e ela fala comigo: "Marisa, eu te agradeço tanto por nunca ter desistido de mim, porque se eu fumasse ainda, eu não sei como seria esse tratamento de agora". O câncer nem foi de pulmão, não, foi um câncer de intestino que ela descobriu, sabe? Mas o fato de ficar hospitalizada, sem poder fumar, né, os exames, a quimioterapia que deixou ela muito abalada, a questão da radioterapia, isso tudo contribuiu para ela ter uma gratidão pelo método sem fim. Ela é uma paciente minha lá da Federal da Paraíba, nem é paciente privada, particular. E então a gente tem assim um apreço enorme por ela e eu ter ajudado essa paciente parar de fumar para mim, eu acho que foi minha maior vitória profissional até hoje. Incrível. E agora vamos fazer uma viagem, Uau. vamos pegar um voo, não sei se você assistiu um filme chamado De Volta para o Futuro, Sim. e acho que eu levantei minha mão aqui sem querer. No De Volta para o Futuro, o Martin ele pega um carro lá muito louco e o carro viaja no tempo. A gente vai viajar no tempo para 2008, mais ou menos. Você estava ali no finalzinho da faculdade e num dado momento eu imagino que em algum anfiteatro, em algum lugar em Muriaé, na faculdade, não sei, enfim, deve ter tido uma colação de grau. Entende? Os mestres, os professores, professor homenageado e tal. A colação de grau, normalmente, ela traz consigo a alegria de, pô, fechei, concluí o ciclo, né? Mas vai começar outro. Então, a gente olha para aquelas pessoas e fala, puxa, semana que vem não tem aula daquele professor que a gente gosta, semana que vem eu não vou ver mais aqueles colegas. Igual você tem uma amiga que mora até fora do país e tal. Fica, a própria Cíntia foi pro Distrito Federal. Enfim, naquele momento ali de colação de grau, com a cabeça de hoje, com a bagagem que Marisa tem hoje, olhando para aquela moça se formando e, enfim, uma vida inteira pela frente de tantas coisas que vão acontecer, e até aqui você sabe de todas, das boas e das ruins.
e você pudesse chegar no canto do ouvido, sabe, daquela Marísia ali se formando e mandasse uma mensagem para ela, o que você diria para você mesmo? Eu cochicharia no ouvido dela, continue acreditando e deixa Deus continuar te guiando. Ele sabe onde ele quer te levar. Maravilha. Gratidão. Te falei isso antes da gente começar. Obrigado. É uma honra, é uma alegria você me ajudar a contar histórias de farmacêuticos e farmacêuticas. A gente tem uma história lindíssima e belíssima, e muitas vezes a gente só precisa ter um pouquinho de paz para poder ouvir e aprender, e você traz isso para a gente, com a sua vivência, compartilhando tanta coisa aqui. Foi mágico. Eu disse antes, não disse, gente, que ia ser especial? Pois é. Então, Marísia, parabéns pelo seu trabalho, que a jornada nos traga ainda muitos bons frutos, que várias histórias como as Elisabetes da vida, né, possam preencher aí a nossa caminhada de significado, de amor, sobretudo, e de cuidado, né? Então, valeu demais, obrigado de coração. E quer falar alguma coisinha para fechar? Quer deixar alguma mensagem? Quero agradecer muito. Eu estava assim ansiosa porque era um compromisso. Eu nunca tinha participado de um podcast. E falei com as minhas filhas, elas são todas mais antenadas. Falei, hoje a mamãe vai ter um uma atividade inédita hoje à tarde. A mamãe vai participar de um podcast. Elas estão ali embaixo, todas animadas, se segurando ali embaixo. Eu acho que elas devem estar ouvindo ali de cantinho aqui na escada, antes do escritório. E foi muito especial participar, relembrar de tudo isso, porque é com muita gratidão que eu olho para trás e eu penso, né? E cada dia eu penso, mesmo diante das lutas, né? Porque existem lutas, sim, eu penso assim, valeu a pena, tá valendo a pena, vai continuar valendo a pena. Então, quando a gente encontra, né, Inácio, profissionais, né, como você, assim, fui grata, muito grata a Deus de ter me levado lá no Impacto, de eu ter podido, assim, conhecer um pouquinho, né, de você, do Tiago, e entender, assim, que existe, sabe, sim, pessoas que acreditam, sim, na nossa profissão, pessoas que se desenvolvem na nossa profissão, que conseguem mudar a vida das pessoas e, consequentemente, a questão financeira, a prosperidade financeira acontece, mas ela não é o fim, não é assim, o objetivo final. Então, a gente transforma a vida das pessoas e, em troca disso, Deus vai nos abençoando, né, financeiramente. E você foi uma dessas pessoas que eu me inspiro. E foi assim, eu falei com a minha filha, eu acho que eu não tenho nem roupa para participar desse podcast. Então, fiquei muito feliz mesmo e conte sempre com a gente. É um prazer, né, contribuir, dizer para os colegas farmacêuticos que vale a pena sim ser farmacêutico, fazer a diferença. A gente só precisa fazer. Então, quando alguém vier com um insight, marca foto profissional, marca. Começa a ter uma postura profissional sim, começa a correr atrás, porque tem espaço para todo mundo, Inácio, e tem espaço, sabe? Então, assim, eu sou muito feliz na profissão. E eu gosto muito de poder dizer para os colegas que se sintam felizes também naquilo que eles estão trilhando, mas deem o seu melhor. Corra atrás, sabe? Eu fico, né? A gente que é mulher, a gente é mãe, então eu fico assim, tentando equilibrar os pratinhos, sabe? E por hora, eu me vejo, às vezes, com um pratinho da profissão maior do que com o pratinho da minha família. Eu tento equilibrar, porque sem isso aqui muito bem estruturado, aqui a coisa não acontece. Mas eu sou muito feliz. Enquanto farmacêutica, estou muito feliz de estar aqui e conte sempre comigo. Que maravilha, que maravilha. Marísia, muito obrigado. Que bom que você desde pequenininha já sabia que queria ser farmacêutica. Ganhamos, né? A profissão ganhou, valeu demais. Um beijo grande, até breve. E para você que está nos assistindo, nós ficamos por aqui, mas o nosso podcast continua. Aproveite cada episódio. E para você que chegou até o final, mais do que nunca, escreve, manda um alô para a gente vai adorar saber. Deixa uma mensagem para a Marísia. Compartilhe o nosso episódio, guarde ele no seu coração. Beijo grande, até o próximo episódio. Roda a vinheta.